Tudo bom? Vou falar novamente com vocês a respeito da nossa matéria e hoje a gente vai fazer então uma aula de correção, continuando, tá? Então essa é uma aula de língua portuguesa para o 7º ano, aula número 14, e é a correção das atividades da aula 11, parte 2, tá? Lembra que eu dividi o vídeo para não ficar muito longo, tá? Então vamos lá, pessoal. Nessa videoaula, realizaremos a correção das atividades da aula 11, do caderno de atividades, tá? Da página 26 a 33. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente está falando do verbo irregular por, e vocês lembram que tem também a preposição por. A diferença entre eles é o acento. Quando é verbo, a gente tem que colocar o acento por, né? E quando for preposição, não precisa de acento, tá? Então, vamos lá. Da página 26, tá? Complete os espaços com o verbo por no presente do indicativo. Então, vamos lá. Os que estão em azul, pessoal, são as respostas que vocês teriam que dar, tá? Então, vamos lá. O gato põe a cabeça dentro da lata de lixo à procura de alimento. Beleza? B. As pessoas põem restos de comida no lixo. Qual que é a diferença da A para B? É que na A tem que ser singular porque é o gato. E na B são as pessoas, é plural. Então o verbo também tem que estar no plural, tá? C. Eu e meus amigos pomos o lixo nas lixeiras conforme sua classificação. Pomos, esquisito, né? Mas existe isso. D. Tu pões o lixo na lixeira certa? O que é esse negócio de lixeira certa, gente? Sabe quando tem aquelas lixeiras para lixos recicláveis, né? Os descartáveis que a gente pode reaproveitar? Então, cada um tem uma classificação para papel, para plástico, metal, essas coisas, né? É isso aí, tudo bem? Página 26 ainda, número 2. Reescreva as frases passando as formas verbais para o pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo, aquele pretérito simples, né? Vamos lá. A. Eu punha o lixo reciclável nos recipientes corretos. Eu pus o lixo reciclável nos recipientes corretos, tá? Lembrando que o que está em azul é a resposta correta. B. Tu punhas o gato na rua para procurar alimento? Tu puseste o gato na rua para procurar alimento? Tadinho do gato, hein, gente? Não vai pôr o gato na rua para procurar comida na rua, não, hein? Dá comida pro bichinho. C. Os gatos punham suas garras de fora quando o assunto era comida. Os gatos puseram suas garras de fora quando o assunto foi comida, certo? D. Eu e João punhamos ração para nossos gatos comerem. Eu e João pusemos ração para os nossos gatos comerem. Certo, gente? Para preencher isso aqui, você tem que pegar a conjugação do verbo por que tem na apostila e preencher, tá? Na apostila do caderno de atividades, não, né? Acho que só na apostila que tem, né? Continuando ainda na página 26. 3. Assinale as alternativas em que há o verbo por, com chapéuzinho, acento circunflexo, só as alternativas corretas. Ou seja, somente, eu só coloquei aqui as alternativas corretas, tá? Na apostila você tem as outras. Para a gente não perder muito tempo, coloquei só as corretas. Então tá. Então, as corretas são: os meninos conseguem pôr os cães no canil. Também é correta. Ele vai pôr boné de trás para frente? E a outra correta, porque pôs esse pinguim de louça sobre a geladeira? Olha, eu esqueci do acento de interrogação aqui, tá? Acento da pontuação. 4. Assinale as alternativas que trazem o verbo pôr no pretérito mais que perfeito. Essas aqui. Ontem, quando cheguei, ele já pusera o lixo no cesto, tá? E essa outra também, eu não coloquei o azulzinho, mas essa também tá correta. Eu e você puséramos o gato em sua cama, logo depois ele sumiu. Certo, gente? É isso. Ai, mas eu não sei como é que eu preencho isso, eu errei. Falei, bom, então você vai ter que olhar na tabela de conjugação verbal que você tem na sua apostila, tá? É aquilo que eu falei para vocês na outra aula, vocês têm que treinar. Ler em voz alta, olhar e pensar, isso, olhar de novo. Tentar guardar essas conjugações, porque quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, a gente tem que saber, tá? Se a gente está fazendo no caderno de atividades que você pode consultar uma tabela, tudo bem, mas e se fosse na prova? Que você não pode consultar nada, né? Bom, agora a página 27. 5. Complete as frases do texto usando por e por. Então, lembrando que o que está em azul é a resposta que você teria que colocar. Olha lá. Ele decidiu
Pôr, tudo em ordem. Pôr com acento é verbo, né? Eu posso trocar por colocar. Começou por não traçar metas inalcançáveis e por descumprir as metas e por não descumprir as metas propostas. Pôs em prática tudo isso, pôr em prática tudo isso não será uma tarefa fácil. Então vocês veem, tem dois pôr que são verbo, que a gente pode trocar por colocar, se você ficar na dúvida, né? E dois que não são verbo, que é esse daqui sem o acento. Tudo bem? Então são duas formas verbais e duas formas de preposição, tá bom? Bom, página 31 agora. Agora é daquele conto popular do Malas Artes, que foi enganar o casal vendendo um urubu que falava. Imagina, gente. Então vamos lá. 1. Quem são os personagens dessa narrativa? Pedro Malas Artes, a mulher, o marido dela, né? E o urubu. 2. Quem que é o protagonista? Aquele que comanda a história, né? É o Pedro Malas Artes, porque é em volta dele que a história se desenvolve, tá? As aventuras dele que estão contando. 3. Como a história é narrada? De que tipo é o narrador? Bom, como que ela é narrada, gente? O próprio Malas Artes é que está contando a história dele? Ele seria um personagem. É o personagem que está contando? Ou é alguém que está contando a história, que não está participando da história? Certo? É a segunda pessoa. É a segunda pessoa, é a segunda alternativa. Então, olha lá. A história é narrada em terceira pessoa por um narrador que está fora dela. É um narrador observador. É aquele que está contando a história, só que ele não está participando dela. Portanto, ele não é um narrador personagem, certo? Aqui é o narrador observador, narrador em terceira pessoa. Continuando. Página 31 ainda. 4. Em qual local as ações ocorrem? Bom, assim, o espaço, né? A gente não sabe exatamente o lugar, mas sabe que é uma cidade do interior, um lugar do interior, uma fazenda, alguma coisa assim. E por que a gente sabe isso? Pois a referência de que o homem estava na roça. Na roça é geralmente onde tem plantação, né? Na casa onde moram o marido e mulher. Tem essa roça e tem a casa deles que é perto da roça, tá? Quem já foi para o interior sabe que roça é um lugar onde as pessoas fazem a plantação, aquele lugar de sítio, que tem vaca, tem galinha, né? 5. É possível também estabelecer uma data para elas? Não tem nenhuma referência sobre o tempo, o momento em que as ações ocorrem, tá? Eles não falam se é de manhã, se é de tarde, se foi o ano passado, se foi século passado. Eles não fazem nenhum tipo de referência a questão do tempo, tá? Página 32. 6. Qual é o conflito presente nessa narrativa? Tem um conflito. O conflito é: o Pedro Malas Artes está com fome e pede comida a uma mulher, mas ela não dá. E então ele descobre que ela está escondendo o alimento do marido. E aí ele vai se vingar da mulher. 7. Qual é o desfecho dessa história? Como é que ela acaba, né? Malas Artes engana o casal, dizendo que tem um urubu mágico. Ele consegue se alimentar e ainda consegue vender o urubu para o casal. Danado, ele é esperto. Só que é uma esperteza de sobrevivência. Não é que ele está correto em fazer tudo isso, né? É para sobreviver que ele faz, mas não está correto, tá? 8. Qual é a estratégia usada por Malas Artes para conseguir o que ele queria? A única possível, gente. Ele tinha lábia, ele tinha conversa, ele conseguia enganar as pessoas na base da conversa. Sabe aquela pessoa que fala para convencer a outra a fazer alguma coisa? É mais ou menos esse o caso do Malas Artes, tá? 9. Em sua opinião, a atitude de Malas Artes foi correta? Justifique sua resposta. Gente, é uma resposta pessoal. Aí você vai dizer, essa enganação toda, essa artimanha, esse jeito de viver do Pedro Malas Artes está correta? Como é uma resposta pessoal, você vai colocar o que você acha, tá legal? 10. O que motiva a ação de Pedro Malas Artes? O que faz ele agir dessa maneira? Nesse caso aí, ele está com fome, precisa se alimentar, mas também quer se vingar da mulher que negou a comida, né? Ele pediu, mas ela não deu. E aí ele vai armar toda uma situação para se vingar da mulher. Ainda por cima conseguir comer, que era o objetivo principal, tá? 11. Que características podem ser atribuídas a esse personagem? Bom, ele é esperto, e ele também é mentiroso. Outra característica dele, ele é andarilho, ou seja, ele não tem uma parada certa, ele não tem um local certo. Ele vai andando, uma hora ele está numa cidade, outra hora ele está numa outra. Se for uma cidade grande, uma hora ele está num bairro, outra hora ele está em outra. Quando ele cansa daquele lugar, ele vai procurar outro. É assim a vida dele, vai seguindo os caminhos da vida aí, tá? Bom, 12. Esses textos são registros escritos de narrativas que surgiram oralmente. Lembra que a gente falou sobre isso, né?
passa de pai para filho, as histórias de cada local e tal. Que recursos são usados para conservar nelas um tom mais coloquial, preservando assim essa característica? Bom, primeiro, o que é tom coloquial? É aquele jeito da gente conversar. O jeito da gente falar no dia a dia com seus amigos e tal não é bem diferente do jeito escrito. Então, quando a gente escreve, a gente tem que seguir a norma padrão, tem que ter todas umas regras. Quando a gente conversa, nem tanto. A gente pode cometer alguns equívocos, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, quais são as características? Ó, discurso direto, presença de redução de palavras como tá, né, eita, por exemplo, uso de palavras próprias da fala do interior. Então, as palavras próprias é falar algumas palavras que só se fala no interior. E é o a, eita, nós, sei lá, não estou lembrando assim de uma palavra específica agora, mas tem várias, né? Então, o que é o discurso direto? Quando o próprio personagem está falando pela boca dele, não é alguém dizendo o que ele está dizendo. A presença de redução de palavras, isso é normal, né, gente? Tá, né, por exemplo, aparece bastante, tá bom? Bom, 13. Que verbo de elocução traria mais expressividade ao texto em substituição aos verbos destacados nos trechos a seguir? Primeiro, gente, o que é um verbo de elocução? O verbo de elocução é aquele verbo que mostra que o personagem vai dizer alguma coisa ou ele está dizendo alguma coisa, tá bom? E aí tá aqui. Reescreva as orações, substituindo cada expressão em destaque pelo verbo de elocução que mais se aproxima do sentido original. E a gente tem alguns aqui. Sussurrou, anunciou, murmurou, lamentou, garantiu, indagou, confessou. Todos esses aqui são verbos de elocução. Pode ver que todos eles mostram que o personagem vai falar alguma coisa, ó, tá? E agora vamos ver as orações, então. Página 32 e 33. Pedro Malazarte disse baixinho, eu quero um prato de comida. Então, esse baixinho aqui vai ter que ser trocado por um daqueles outros verbos ali, que tem o mesmo sentido, claro. Então, olha lá, ficaria assim. Pedro Malazarte murmurou ou sussurrou, tá bom? O resto é igual. B, eu só preciso de um prato de comida para me alimentar, disse Pedro garantindo que era verdade. Aí, ó, a gente pode trocar tudo isso pela essa expressão menor. Garantiu Pedro, certo? C. A mulher disse em tom de pesar. A mulher lamentou. Lamentar é a mesma coisa que dizer em tom de pesar. Beleza? Bom, página 33 ainda. D. Alguém quer comprar um urubu que fala? Disse Pedro em tom de interrogação. Aí, assim, alguém quer comprar um urubu que fala? Indagou Pedro. Em tom de interrogação é indagação. Então é só dizer indagou Pedro, certo? E que excelente refeição acabei ganhando, o rapaz disse como se revelasse um segredo. Que excelente refeição acabei ganhando, confessou o rapaz, em tom de segredo, sabe aquela coisa reservada? Confessou o rapaz. Bom, 14. Nas frases a seguir, transforme discurso indireto em discurso direto. Bom, discurso direto é aquele quando o próprio personagem fala o que ele quer. Discurso indireto é alguém dizendo o que foi que o personagem disse, tá? Então vamos lá. O delegado afirmou que suspeitava de todos. Ó, isso aqui é como se fosse a fala do narrador. Como seria o próprio personagem falando assim? Tá embaixo, ó. O delegado afirmou, dois pontos, travessão, porque aí é fala, né? Todos são suspeitos, certo? B. O rapaz garantiu que levaria as compras para casa. Isso é o narrador falando. O próprio personagem falando ficaria assim. O rapaz garantiu, dois pontos, travessão, levo as compras para casa. C. O homem disse ao vizinho que não o queria mais ali em sua casa. Como ficaria o personagem dizendo isso? O homem disse ao vizinho, dois pontos, travessão, não o quero mais aqui na minha casa. D. A vítima pediu ao socorrista que ficasse calado. Aí ficaria o seguinte, a vítima pediu ao socorrista, dois pontos, travessão, fique calado, certo? Beleza. Exercício 15. Nas frases abaixo, transforme o discurso direto em discurso indireto, ao contrário daquele anterior que a gente fez agora. A mãe perguntou, quem fez essa bagunça aqui na sala? Aí o discurso indireto ficaria assim, a mãe perguntou quem tinha feito aquela bagunça ali na sala. B, o cliente respondeu, não preciso de ajuda, já decidi o que vou comprar. E aí o narrador falando, o cliente respondeu que não precisava de ajuda, pois já havia decidido o que comprar. C, a professora respondeu ao aluno, para de se enrolar e fala rápido o que eu lhe pedi. E faça rápido o que eu lhe pedi.
Aí o narrador falando seria assim: a professora respondeu ao aluno que parasse de se enrolar e fizesse rápido o que ela havia pedido. D. O motorista baixou o vidro do carro e disse: Você pode me dar um jornal, por favor? Ele deve ter parado na banca, né? Aí, e o narrador falando isso. O motorista baixou o vidro do carro e perguntou se ele já poderia lhe dar um jornal. Certo, pessoal? 16. Complete adequadamente as lacunas com expressões discurso direto ou discurso indireto. É uma definição. Então, você coloca para justificar, né? Como se fosse uma explicação do que é aquilo. Então, no discurso direto, a fala dos personagens é reproduzida integralmente, conservando sua forma de expressão, como o tempo verbal, pronomes, etc. É introduzida geralmente por travessão ou delimitada por aspas. É aquilo que a gente falou, né? 2 pontos, travessão, é um modo de marcar a fala do personagem. B. No discurso indireto, a fala dos personagens é reproduzida pelo narrador, o que exige adequações relacionadas à pessoa do discurso, aos tempos verbais, aos pronomes, etc. Certo, pessoal? Bom, chegamos ao final. Olha lá, acabou aqui. Espero que vocês façam as correções adequadamente. Primeiro que vocês tenham feito, né, as atividades. E aí vocês, por favor, mandem as fotos das atividades de vocês. Eu estou recebendo muito pouca foto de vocês. E a maneira da gente comprovar que está tudo indo direitinho, que vocês estão conseguindo fazer as atividades, tá bom? E aí, então, eu fico por aqui. Espero que esteja tudo bem na casa de vocês, que esteja tudo correndo bem. E a gente vai se encontrar em breve. Mas, enquanto isso, façam as atividades, corrijam tudo e mandem as fotos para mim, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.